intuição é uma forma de conhecimento que está dentro de todos nós, embora nem todas as pessoas saibam utilizá-la. A filosofia a define como o processo de apreensão racional, não discursivo, de um fenômeno. Aqui surge um problema de difícil resolução, pois a intuição, em si mesma, não é um fenômeno racional. A rigor, ela é sem explicação. Toda explicação precisa de uma causalidade, o que não é o caso da intuição. Ela situa-se além da inteligência, que lida com as coisas palpáveis, materiais e segue na direção da ciência e da tecnicidade, enquanto a intuição volta sua atenção para o próprio espírito, não se afastando da simplicidade da experiência em que se manifesta. Contudo, filosofar é um exercício, e os que se desejam praticá-lo não podem abrir mão da intuição. Quando confrontados com decisões, nós frequentemente seguimos nossa intuição, algo descrito por nós mesmos como sentimentos viscerais, sem nem mesmo entendermos o porquê. Nossa capacidade de tomarmos essas decisões baseadas em pressentimentos varia consideravelmente. A intuição pode ser tanto um aliado útil, como pode levar a erros que podem sair caros futuramente. Ou seja, não devemos confiar plenamente em uma intuição, mas certamente devemos levá-la em conta, e assim como ela, ir buscar a verdade. A intuição é uma compreensão global e instantânea de uma verdade, de um objeto, de um fato. Nela, de uma só vez, a razão capta todas as relações que constituem a realidade e a verdade da coisa intuída. Sendo assim, a intuição é peça fundamental para entender o processo de produção do conhecimento humano. Por exemplo, os psicólogos se referem à intuição usando o termo insight, para referirem-se ao momento em que temos uma compreensão total, direta e imediata de uma coisa, ou o momento em que percebemos, num só lance, um caminho para a solução de um problema científico, filosófico ou vital. Nele, não se pode ter uma demonstração, sendo assim, é só uma percepção do que é real, que vem instantaneamente ao ver um objeto. Segundo a Wikipédia, podemos definir emoção como uma experiência subjetiva associada a temperamento, personalidade e motivação. Já a aprendizagem ou conhecimento é o processo pelo qual as habilidades, comportamentos ou valores são adquiridos ou modificados, como resultado de estudo, experiência, formação, raciocínio e observação. A aprendizagem é um processo profundamente emocional, dirigido, inibido e guiado por diferentes emoções, incluindo medo e esperança, excitamento e desespero, curiosidade e ansiedade. Ou seja, existe uma relação dialógica entre emoção e conhecimento. Segundo o educador e psicólogo americano David Kober, uma pessoa passa por uma experiência concreta, depois reflete sobre a situação e disso abstrai ou internaliza algum significado. Essa carga emocional que passa a fazer parte dos conhecimentos, valores ou crenças dessa pessoa pode então ser utilizada em outras situações, muitas vezes bastante diferentes da primeira. Toda memória é adquirida num determinado estado emocional. Por exemplo, todos nós nos recordamos aonde estávamos e o que fazíamos quando Ayrton Senna morreu, ou quando aconteceram os atentados terroristas de 11 de setembro.
mas ninguém se lembra do rosto da tia do RU, que colocou o feijão para você na semana passada. O impacto emocional da notícia da morte de Ayrton Senna ou dos atentados terroristas foi grande. As memórias gravadas e o conhecimento gerado nesse momento foram influenciados por esta emoção intensa. Já o momento em que a tia põe o feijão na bandeja é emocionalmente insignificante. A importância emocional de cada acontecimento interfere diretamente na aquisição de memórias e, consequentemente, no aprendizado. Seguindo esta linha, podemos afirmar que nossos antepassados, que viviam na selva centenas de milhares de anos atrás, quando ouviam os passos de um tigre, uma onda de adrenalina e medo era disparada em seus músculos, usando isso para fugir o mais rápido que podiam para sobreviver. Com isso, tinham a oportunidade de contar tal experiência aos outros membros da tribo, gerando conhecimento acerca daquele fato. Através do processo de evolução, o nosso cérebro tornou-se especialista para estar atento à possível ameaça e mobilizar nossos corpos para lidar com um potencial predador, seja lutando ou fugindo. Ainda hoje, o medo e a dor são poderosos mecanismos de aprendizagem que nos protegem, impedindo que a maioria de nós toque em fogões quentes, sejamos atropelados pelo tráfego, nos aventuremos em águas agitadas ou ainda nos coloquemos a caminhar pelo bosque da UFMT sozinhos à noite. Mas as emoções negativas também podem atrapalhar-nos. Por exemplo, se você foi fortemente castigado quando era criança por manifestar algum desejo seu para o seu pai ou contar alguma coisa que fez de errado, você pode desenvolver medo de falar em público ou não ser capaz de afirmar-se nas suas opiniões, ou ainda se tornar um mentiroso compulsivo. As emoções têm uma forte influência na aprendizagem. A maior parte dos pesquisadores referem-se às 6 emoções universais: felicidade, tristeza, medo, raiva, surpresa e repugnância. Trata-se de emoções fundamentais que são encontradas e reconhecidas em todos os seres humanos no mundo. Portanto, as emoções negativas são funcionais e de extrema importância para o ótimo desenrolar da nossa vida. Essas emoções têm um importante papel na transmissão de informação. Por isso, não devemos evitá-las, suprimi-las ou fugir-lhes, mas sim aprender a regulá-las. From the dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my